Começa agora mais uma edição do programa Equilíbrio Nacional, aqui na TV Vincere. Iniciamos mais um programa Equilíbrio Nacional, transmitido pela TV Vincere, que vai ao ar todas as quintas às 20 horas. Hoje nós temos uma ilustre convidada que está aqui ao meu lado já, que rapidamente, um currículo breve, porque senão não vamos passar toda a entrevista falando sobre isso. Foi deputada distrital por 2 mandatos consecutivos, deputada federal e agora é vice-governadora do Distrito Federal. Eu estou aqui com a nossa vice-governadora Celina Leão e que eu queria dar boas-vindas, agradecer. Obrigada, André. por tudo que a senhora tem feito. Obrigada. E pelo tempo de estar aqui conosco. Obrigada, senhor André. Uma honra estar aqui, batendo um papo, contando um pouquinho da nossa vivência, do nosso dia a dia, né, com os nossos desafios. Nós tivemos um desafio, nós tivemos um ano atípico, né, governadora. Então, essa a questão que nós vamos iniciar e depois vamos para... Porque isso o nosso público precisa entender. Infelizmente, nós tivemos o ocorrido no início do ano, e a senhora assumiu interinamente o governo do Distrito Federal. E fez isso com muita maestria, com muita competência, com muita responsabilidade. E nós queríamos escutar um pouquinho dessa experiência, desse período, porque nós de fora vimos como algo leve. Então, primeiro eu também quero aqui cumprimentar o Rodolfo, que está aqui conosco. Eu acho que todos os meus mandatos me serviram para ter a experiência necessária para aquele momento. Porque era um momento de muita crise, um governador afastado, é um momento com uma ebulição política muito forte, né, com grupos antagônicos. E se nós não tivéssemos uma missão institucional, nós poderíamos levar o Distrito Federal ao caos, né? Porque naquele momento era a figura da governadora em exercício. Não era de qual partido eu sou, a quem eu sou ligada. Então você tem que ter uma postura institucional. Eu acho que a minha experiência, os meus 3 mandatos, todas as vezes, né, que você precisava de negociar um projeto, de discutir com um, com outro, das pessoas que me conheciam, da minha coordenação na bancada feminina, porque eu coordenei uma bancada de 79 deputadas federais, cada uma de um espectro político diferente, e nós tivemos a maior produtividade da história da Câmara, demonstrando que mesmo de forma, né, diversa, com opiniões ideológicas diversas, você consegue convergir naquilo que era positivo para as mulheres do Brasil. Então, foi muito de tudo isso, né, de segurar a cidade, demonstrar para a população que ficasse tranquila, porque tinha uma governadora, nenhuma obra parou, nada, inclusive avançamos muito na área da saúde, tomamos muitas providências. Então, a população se sentiu segura, a classe política sabia que ele tinha uma figura institucional, que não tinha ali uma briga ideológica. Naquele momento a cidade exigia muito mais de nós. Postura, isso aconteceu. E toda a minha relação de Congresso, né? Porque eu consegui ter uma relação com os congressistas muito respeitosa. E todos esses ingredientes foram fundamentais para que a gente pudesse viver a crise. Mas você imagina o que eu passei. Eu acordei com o meu governador afastado. No dia seguinte eu recebo quase 2.000 presos no meu sistema prisional, né, com todas as dificuldades que nós já temos no sistema prisional brasileiro, e que no Distrito Federal é um dos melhores do Brasil, mas ainda temos muitas dificuldades. E superando a crise, né, uma crise atrás da outra, e conseguimos restabelecer a ordem, ter a nossa segurança pública de volta, já num acordo com o próprio ministro da Justiça, de forma antecipada, sem uma prorrogação, o que poderia parecer uma falta de conseguir conduzir o Distrito Federal. Entregamos o Batalhão dos Poderes,
como eu havia prometido na primeira semana, para que toda a classe política, todas as pessoas, né, que acharam, que fizeram suas críticas do dia 8, que é absolutamente normal receber críticas, né? E que o desenrolar da história tem mostrado que não foi só o governo do Distrito Federal que teve problemas, né, de comunicação. Nós tivemos problemas também no governo federal de comunicação, mas naquele momento foi uma unidade de esforços. Eu percebi, né, o que nós percebemos, a equipe estava muito em sintonia. Estava. Né? E respeitava muito a líder, tinha liderança, o ponto de liderança. Então, isso foi fundamental para dar tranquilidade à população como um todo, né? Fica todo mundo nas Porque, assim, todo mundo na política apostava numa traição. Sim. Porque, assim, é engraçado, as pessoas... Eu vou lhe fazer um parênteses assim. Uma das coisas mais admiráveis que nós percebemos, não na sua presença, isso nós comentamos em vários lugares, foi exatamente isso. Em nenhum momento nós percebemos nenhuma movimentação desse aspecto. Até porque para mim não teria prazer nenhum de ser uma governadora que não foi eleita pelas urnas. Eu fui eleita vice-governadora. Eu faço parte de um projeto do governador junto com o governador Ibanez, tanto que na pesquisa, né, o governador Ibanez tinha um número. Quando nós fechamos a chapa, nós agregamos, acredito que muitos votos à chapa do governador Ibanez, tanto que nós ganhamos em primeiro turno. Sim. Mas eu nunca quis o lugar do governador Ibanez, né? Eu acho que eu sou nova, eu tenho que plantar a semente, regar a semente, esperar a planta nascer com muita tranquilidade, e as pessoas ficavam encabuladas com isso, porque, mas como assim, se você tem a oportunidade? Eu simplesmente não quero, porque não tem nada mais legítimo do que o voto da urna. Sim. A população elegeu Ibanez e Celina. Então, assim, eu acho que uma das minhas maiores missões era preservar o nosso projeto. Eu sempre defendi o governador Ibanez em todas as entrevistas que eu dei, sim, nacionalmente, aqui na nossa imprensa local, né, na frente do próprio presidente Lula, na frente dos ministros, fiz a defesa dele, trouxe para mim naquele momento a responsabilidade de assumir com toda a postura o governo do Distrito Federal, e eu acho que isso contribuiu para que eu tivesse uma equipe que não desconfiasse da minha postura. Porque toda a equipe que eu trabalhei 66 dias era uma equipe construída pelo governador Ibanez. O que mais me deixou interessante nesses meses foi algumas pessoas que realmente duvidavam disso aí. Não, porque ela tá achando que o Ibanez vai voltar. Porque não, isso já é carta fora do baralho. Até pessoas dentro do governo, até alguns deputados falando, não, a gente vai ter que mudar tudo, vamos mudar. Pessoas querendo articular cargos, eu achei isso um absurdo. Porque, tipo assim, uma pessoa que foi afastada para um inquérito, foi aberta uma janela de especulações. Mas eu te achei extremamente inteligente. Se fosse um amador, tinha jogado tudo no ventilador, foi o que eu disse desde o primeiro momento. Se fosse um amador, tinha jogado no ventilador. Mas eu acho que foi de uma hombridade muito grande de reconhecer que, olha, eu sou vice-governador e o governador vai voltar. A senhora deixava isso bem claro em todas as entrevistas, em todos os momentos, o governador vai voltar. Eu acho que até o governador ele deve ter pensado, olha, eu acho que, será que eu vou voltar? Então, mas ele deve ter pensado, mas a senhora nunca deixou de pensar. Então eu acho isso interessante. A base ela foi consolidada depois desse momento. Foi um momento muito triste, foram muitas pessoas que foram presas. Eu acredito que a partir do momento que você invade um local público, você tem que ser responsabilizado por isso. Claro. Por mais que seja, eu não acho democracia invasão. Quebra-quebra, né? Eu já fui em acampamento para ver como que era, mas a partir do momento que invadir uma área, para mim você já perde todo o conceito. Isso não se faz, entendeu? Então eu acho que assim, naquele momento de dor, eu acho que o Distrito Federal ele voltou muito mais forte, porque percebeu que não era o Distrito Federal, era um negócio que era além disso. Nacional, né? Daqui do DF só tinham 100 pessoas, das 2.000 pessoas presas, só tinham 100 pessoas, né? Eu queria frisar uma palavra que a senhora falou, a legitimidade das urnas uma coisa então, incrível. o governador Ibanez foi eleito
E a senhora vice-governadora em primeiro turno. Em primeiro turno. Quer dizer, é indiscutível. Isso gera mais responsabilidade para nós, mais responsabilidade. Né? Ou seja, a população colocou todas as fichas para que esse governo fosse melhor, inclusive, do que o primeiro governo dele, né? Então, a nossa responsabilidade é imensa. E você imagina, toda instabilidade política, ela gera na cidade problemas de atraso de obras, gera problemas de continuidade de programas e projetos. E a minha preocupação era de trazer essa tranquilidade para que a população ficasse segura. Olha, o que está em andamento vai continuar, estou aqui de forma interina, o governador vai retornar, e dialogando sempre com todo mundo, de forma respeitosa com o governo federal, porque eu não posso achar que as minhas urnas são legítimas e a do governo federal não é. Então, assim, respeitar os mandatários federais, os congressistas, o próprio governo federal. Eu acho que a gente conseguiu construir isso num momento de dificuldade para Brasília, mas num momento onde que eu sempre falo, o momento mais desafiador da minha vida. Né? Porque quando a gente pensa que não, mas ainda existe muito preconceito contra a mulher na política. Às vezes a pessoa nos olha, poxa, loira, burra, porque fazem esse tipo de comentário misógino, né? Misógino, né? Então, assim, eu fui desafiado em todas as minhas estruturas. Eu acho que com muita tranquilidade a gente foi conseguindo vencer dia após dia. Eu acho assim que realmente quem te conhece desde muito tempo atrás percebe que a senhora é extremamente inteligente e construiu isso, não foi do nada. Isso não é um castelo de areia. Não tem jeito. Foi tomando porrada ao longo do tempo, muitas. Foi construindo com várias pessoas que realmente tinham vários conhecimentos, né? Então eu acho que assim, quem realmente te conhece sabe da força que você tem e acreditou que, olha, a peteca vai ficar no ar, ela não vai cair, não. Muita gente fala, será que vai segurar o será que eu já ouvi assim, será que essa menina vai dar conta? Eu até gostei do elogio, menina, né? Muita gente. Sou a senhora, mãe de 2 filhos, mas assim... Sério? Porque para a política ainda é muito nova, né? Mas eu comecei minha vida pública muito jovem ainda, como secretária de Estado do Roriz. Aprendi muito, fui muito perseguida já, porque existia sempre um medo de eu disputar governos, então... quando eu fui presidente da Câmara, mas eu sempre falo que aquilo que não nos mata nos fortalece, né? E hoje, certamente, nós vemos uma pessoa muito mais forte, muito mais atuante, de gente, a gente vê a todo momento no Distrito Federal, então eu creio que isso foi um estágio forçado, né? Foi, como diz, foi um test drive. Foi um test drive. Bom, nós temos como o nosso tempo também é corrido, nós temos uma temática muito sensível e não podemos deixar de falar da questão do nosso fundo constitucional. Com certeza. Nós estamos num momento agora decisivo. Né? Nós temos percebido o governador Ibanez, a senhora tem estado dia a dia com todos, a bancada do Distrito Federal. Eu vejo também a senhora tem utilizado no bom sentido o partido também para estar todo mundo brigando por isso. E como a senhora... Bom, primeiro, eu diria que não dá para enxergar o Distrito Federal sem um fundo constitucional. Não, é impossível. Mas o que a senhora poderia nos falar dessa outra luta, outro desafio? Outro desafio. Eu acho que a mudança do cálculo do fundo constitucional, ela tem que ser opinada pelos políticos do Distrito Federal. Porque é difícil para uma pessoa que fica aqui às vezes 3 vezes por semana, vai para o Congresso, volta para o seu apartamento, falar em Distrito Federal. Quando você fala em Distrito Federal, você precisa perguntar para os senadores daqui, para os deputados federais daqui, para os deputados distritais daqui. Então, assim, foi muito rápido como o processo passou na Câmara Federal, sem uma discussão, eu acho que é necessária, sem um apelo necessário também, porque o Fundo Constitucional dentro do arcabouço fiscal não significa nada, não teria prejuízo nenhum ao projeto principal. Não teve destaque na área da educação e não teve destaque na área da saúde. Só teve destaque para o Fundo Constitucional dentro do plenário, o que significa que não afetou tanto a saúde, não afetou tanto os professores, não afetou tanto o piso de enfermagem, porque a Constituição se diz que
que eles conseguiram constitucionalizar os reajustes. Mas o Fundo Constitucional foi atacado no seu coração. Por quê? A fórmula de cálculo, ela nos trava dentro do arcabouço fiscal. Nós não queremos ter um ganho acima da receita corrente líquida. Não é isso que nós estamos pedindo. Inclusive, teve 2 anos que nós tivemos um decréscimo. Isso, negativo. Negativo. Mas nós também não queremos uma trava que, na medida que o Brasil se desenvolve, e nós somos a capital, nós chamamos as pessoas para cá, nós não tenhamos de manter aqui uma segurança de qualidade igual nós temos. Os empresários de São Paulo andam de carro blindado. No Rio de Janeiro, você não pode andar também nas ruas. Eu fico rindo do secretário de Cultura do Rio falar mal do Fundo Constitucional. Ele tinha que estar preocupado com a cidade dele, onde o povo assalta as pessoas à luz do dia. Entendeu? Então, assim, atacar o nosso Fundo Constitucional não é inteligente, porque você ataca a democracia do Brasil. A história do Fundo Constitucional não foi para trazer para uma cidade, não. Foi para desenvolver o interior do Brasil, foi para discutir uma cidade pensada para receber as embaixadas, pensada para receber o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Onde nós pudéssemos ter o que nós temos aqui. A Praça dos Três Poderes, o Presidente da República atravessar a rua, poder conversar com o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara atravessar a rua, poder falar com o Presidente da República. Ou por baixo, né? Ou por baixo, ou ir falar com o Presidente do Supremo, que é ali do lado. Foi para isso que a cidade foi pensada nesse formato. Não é uma Praça dos Três Poderes meramente arquitetônica. Tanto que ela tem um simbolismo tão grande, tanto que nós fomos cobrados no dia 8. A mídia internacional. Então, assim... Temos um tombamento da cidade. Um tombamento pela Unesco. O significado disso. É muito Então, assim, é só quem não conhece a história ou quem menospreza a população do Distrito Federal, que recebe toda a classe política aqui com todo carinho esses 3 dias por semana. Então, eu acho que esse formato da cidade foi algo que foi pensado para ter uma democracia plena de pé. E atacar o Fundo Constitucional é atacar diretamente o Distrito Federal como um todo, a população. Todo mundo, toda a população. É o povo, a população. É o povo que usa nosso sistema de saúde, o nosso sistema de educação. Para você ter noção, vou te dar um dado. A nossa rede pública de educação recebeu do ano passado para esse ano 38 mil novos alunos. Ao que se deve tudo isso? A mudança do próprio governo, pessoas que vêm para o Distrito Federal, que são transferidas, ou que vêm para cá em busca de uma oportunidade. E diferente dos outros estados, que isso é diluído em prefeituras, não. É um governo só que tem que dar conta de tudo isso. E nós não temos um outro viés econômico para falar, não, nós vamos agora investir no agro. Como que nós vamos investir no agro, num espaço limitado, como nós temos aqui no Distrito Federal? Nós temos agro aqui também, mas assim, perto do Brasil, o nosso território é pequeno. Se você vai falar sobre industrialização aqui também no Distrito Federal, ainda é um tema que é difícil, porque pelo mesmo motivo, áreas, né? Então, nós fomos criadas, o Distrito Federal foi criado para ser a capital da República, e tem essa missão. E é uma cidade de todos. De todos. Não é uma cidade de quem mora aqui, é uma cidade do Brasil, ela é responsável por tudo. Eu não posso deixar de jogar essa porque isso a crítica contra o Fundo Constitucional, ela vem exatamente de quem não conhece o Distrito Federal. Inclusive falas que não quero mencionar, falas totalmente muito infelizes, equivocadas, colocadas recentemente, que são de pessoas que, como a senhora falou, vem aqui, passa tantos dias, vem aqui para o plano e não conhece a nossa cidade, o nosso Distrito Federal. Não, e outra coisa, se você for parar para pensar o tanto que esse ataque é desnecessário, Brasília, o Distrito Federal, capital dos nordestinos. Quantas pessoas do Nordeste tem aqui? Da Bahia, Ceará, Piauí. Entendeu? Então, assim, é uma cidade que abriga todos, do Centro-Oeste, mineiros, né, goianos. Então, essa é a capital que não rejeita ninguém, é a capital que agrega a todos os brasileiros. Não tem um estado que não tenha uma comunidade aqui dentro do Distrito Federal.
Inclusive as embaixadas, que são as nossas comunidades internacionais, né? Todas instaladas. O governo federal, eu acho que ele tem alguns, né? A gente tem sempre mudanças de governo. Então, tipo, há algum tempo atrás era o centro que comandava, aí depois a esquerda passou a comandar, então o centro comandava com 10 fatias de bolo, a esquerda passou a comandar com 20, cada um recebia 2, então, ou seja, criou um deslumbre muito grande na esquerda, veio uma direita e destruiu tudo aquilo, ou seja, vamos destruir a direita, vamos voltar a algum que distribua. Então, ou seja, a gente tem hoje emenda do relator, que eu acho isso um absurdo, a gente tem emenda PIX, que dificilmente você vai saber controlar aquilo, que é extremamente difícil. Então isso é um grande perigo. A gente tem hoje o Senado Federal, que é composto por grandes pessoas. Mas o grande problema que a gente tem hoje é que de 4 anos para cá, a Constituição foi rasgada várias vezes. Então, ou seja, tirar dinheiro do Fundo Constitucional do Distrito Federal é rasgar a Constituição, isso está descrito lá. Então o senador que não entender isso, ele está praticamente rasgando a própria índole. Porque ele está ali por benefício da população. A população colocou o senador ali. E não é só o senador do Distrito Federal. Todos os senadores vêm para Brasília. É aqui que eles estão. É aqui que é o processo administrativo. Brasília é como se fosse uma administração de uma grande empresa. Sem isso aqui nada funciona. Então, ou seja, é um grande erro retirar qualquer valor do Distrito Federal. As famílias que aqui tem, que não são poucas. O Distrito Federal cresceu muito, vai crescer muito mais, mas temos também que focar em outras doutrinas. Mas o Distrito Federal é só quem vive aqui que sabe como que isso aqui funciona. Então eu acho um absurdo alguém de fora falar do Distrito Federal ou fala uma coisa desconexa, mas ele pega uma ponte aérea e vai para o seu estado. Ou seja, quem vive aqui sabe como que funciona. Então o Fundo Constitucional é muito importante para nós. Realmente vai ser uma semana muito agitada, muito pesada, mas eu creio eu que vai dar tudo certo. O senador, como eles ganham um mandato de 8 anos, muitos deles, não na sua maioria, mas muitos deles, a família muda para cá. A esposa vem, sim, porque sabe que ele vai ter 8 anos de mandato, quer estar mais próxima e já se apega a Brasília. Tanto que tem vários senadores que são ex-senadores que não fazem mais parte do Senado e que continuam morando aqui, ministros do Supremo, que foram ministros, o judiciário todo, que se aposentam, continuam morando aqui, porque eles não retornam para o estado deles, porque sabe que Brasília é uma cidade que acolhe, é uma cidade onde nós temos qualidade de vida, entendeu? Então, no Senado, eu fui fazer várias conversas com senadores. Senador, eu vou lhe interromper, só vou chamar, mas vamos cortar aqui no Senado. Com isso, com esse tema que é fundamental. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e volta já já. Estamos apresentando Equilíbrio Nacional. Proteja seu lar contra os perigos invisíveis. Apresentamos a Horgon, a sua solução especializada no controle de escorpiões. Os escorpiões são uma ameaça real, especialmente em áreas urbanas. Eles podem se esconder em frestas, pilhas de entulho e até mesmo invadir sua casa, colocando em risco a segurança da sua família. A Horgon é especializada em controle de escorpiões. Atua no controle de pragas com vistorias noturnas e coletas de escorpiões em todo o DF e entorno. Ligue para a Horgon hoje mesmo. 61 9 81 46 11 61. Proteja seu lar e durma em paz, sabendo que estamos aqui para combater os escorpiões e garantir um ambiente seguro para você e sua família. Horgon, eficiência garantida. Quer renovar os móveis da sua casa? Venha para Calisto Móveis. Aqui você encontra o maior mix do mercado, com alta qualidade e alto design para agregar qualidade e conforto na sua casa. Temos conjunto de estofados de vários tamanhos, vários modelos para todos os gostos. Os melhores homes, painéis, estantes e mesas de centro. Seja qual for o tamanho da sua sala, temos o móvel ideal para ela. Facilitamos o pagamento e temos entrega e montagem grátis. Se você preferir, adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas novidades. Calisto Móveis, sua casa merece. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie. Aqui em casa, todo mundo usa Itelecom.
Eu uso para anotar as receitas deliciosas e, é claro, conversar com minhas amigas, assistir minhas séries e filmes. Eu uso para estudar e nos momentos de diversão. Eu aproveito os melhores jogos online. Aqui é só alegria. Eu uso para trabalhar, conversar com minha família. Além do melhor suporte, tem um preço acessível. Eu uso e indico Itelecom. A melhor coisa que papai e mamãe fizeram foi contratar a Itelecom. Itelecom, você mais conectado. Voltamos a apresentar Equilíbrio Nacional. O programa Equilíbrio Nacional volta do intervalo comercial com essa conversa maravilhosa com a nossa vice-governadora. Estávamos falando do Senado. E eu vou aproveitar, antes que eu esqueça, para mandar um abraço para o senador do seu partido, Ciro. Que eu vejo que a senhora está muito atuante dentro do partido, não aproveitando, mas agradecendo o gesto, agradecendo, né? Ele está todo mundo empenhado e essa união a gente tem observado bons resultados. Então, o Ciro foi um grande parceiro, assim, toda a minha trajetória política, desde a minha construção como deputada federal até ser vice-governador e agora também mais nesse momento delicado do Distrito Federal, que é do Fundo Constitucional. A percepção que eu falava, inclusive, no bloco anterior, é que o Senado tem essa noção da importância da capital. Muitos estão estabelecidos aqui. Então, quando você vai conversar com o senador, ele fala assim, não, você não precisava nem de me pedir, eu já iria votar para retirar o Fundo Constitucional. Então, existe esse sentimento, esse apego à nossa cidade, né, porque conseguiram vivenciar o nosso dia a dia. Então, eu tenho certeza que isso vai ser... Podemos lançar essa responsabilidade sobre os senadores? Senadores, eles conhecem bem o Distrito Federal, o funcionamento do Distrito Federal. Então, essa semana, essa decisão é de vocês. Com certeza. Né? A responsabilidade pelo futuro do nosso Distrito Federal está na mão dos nossos senadores. Né? Dos senadores. Eu tenho muita expectativa, sabe? Desde as minhas conversas com senadores de centro, de esquerda, de direita, super bem recebida. Não, Celina, ninguém tem objetivo de prejudicar Brasília. Acho que foi um afogadilho da Câmara Federal, como foi votado muito rápido. Então, quando se consegue fazer uma discussão mais qualificada, com um tempo um pouco mais amplificado, nós temos aí a possibilidade de retornarmos aí ao projeto inicial que não tinha o Fundo Constitucional. Dados bem demonstrados, relevantes. Não, a gente não conta nem de fazer, tempo nem de fazer conta no primeiro momento, aí conseguimos, né, demonstrar números. E a divergência de números, é importante falar, André, ela se dá pela forma que cada um calculou. A consultoria do Congresso falam em 18 bi. Por que eles falam em 18 bi? Porque eles não levam em consideração o último ano, que foi um ano que nós tivemos um reajuste do Fundo Constitucional um pouco mais alto. A nossa consultoria não. A consultoria do Governo do Distrito Federal, que é a nossa secretaria, já leva em consideração o último reajuste. Você tem que botar os 10 mil. Você não tem como excluir da conta o último ano, você tem que colocar. Então, por isso que dá esse descompasso de valores. Mas isso que fosse 17, que fosse 87, eu acho que o Distrito Federal não pode abrir mão de nenhum centavo. E senão, eu acredito também que isso pode virar algo que tire o Distrito Federal da possibilidade de se mexer no Fundo Constitucional. Sabe, aquela consagração, olha, ninguém mexe nisso aqui, porque isso aqui é a manutenção da capital federal. É muito importante por isso também, sabe, para que o fundo não entre nessas discussões que toda hora acontecem no parlamento sobre recursos financeiros. Isso está, como diria, vou usar um termo, isso é uma coisa sacramentada, não teria que estar em discussão. Em vir para discussão. Tem uma coisa que é excepcional, é o fundo. Só nós que recebemos. Isso. Às vezes, eu ouço alguns colegas de outros estados, eu queria o fundo. Eu queria ter um fundo também. Tem as participações de municípios, né, que não tem os valores que o fundo tem. Mas nós só temos uma capital, né? Vamos mudar um pouquinho na temática de desenvolvimento do Distrito Federal mesmo, né? Fora, eu digo, a capacitação tecnológica dos alunos. Nós vivemos um mundo explodindo tecnologicamente e
E nós temos que preparar nossos jovens, nossas crianças para enfrentar um futuro. Porque isso está tudo relacionado ao desenvolvimento do Distrito Federal. Termos bons profissionais formados aqui. Com certeza. Então, o que o governo tem de projeto nesse sentido? Eu vejo muita capacitação, desenvolvimento, mas coisas aplicáveis que a pessoa vai usar realmente. Eu acredito muito na capacitação também, de formação, até como nós temos as nossas escolas, os nossos cursos profissionalizantes. Nós estamos com 2 novas escolas técnicas, Santa Maria do Paranoá, Itapuã Barra Paranoá, que é ali também do lado da outra. O maciço investimento na área da educação do governo do Distrito Federal, a criação da Universidade Distrital, sim, que eu acho que o Ibanez deixa como um legado. Os docentes tomaram posse na semana passada. Então, assim, desde a capacitação profissionalizante até a capacitação, né, de nível superior, né, nós temos esse foco. A própria Biotic, que está muito voltada também para esse olhar, né, cuidando de projetos, fomentando projetos. Nós temos uma secretaria também de ciência e tecnologia, e nós não temos como falar num mundo que não é digital. Você pega uma criança hoje de 1 ano, ela já sabe fazer assim no telefone. Ela já sabe. Nós pegamos a transição do analógico para o digital. Hoje em dia não. Hoje em dia você pega um menino de 11 anos, ele sabe mexer mais no seu telefone do que a nossa geração, que é uma coisa... Lembrei de um caso nos Estados Unidos, que uma criança de 5 anos pediu não sei quantos sanduíches pelo aplicativo do celular da mãe. É uma mudança geracional, né? A nossa geração ainda é analógica, mas essa geração toda que está vindo é uma geração digital, e preparar essas pessoas para cada vez mais estarem preparadas para esse mundo é muito importante. Desde a formação de informática nas nossas escolas públicas que nós temos, né, que o governo federal tem, a formação profissional é a formação de nível superior. Eu acho que, para a gente entrar no desenvolvimento macro, o que o Distrito Federal, porque todo mundo tem um paradigma que o Distrito Federal funciona do servidor público. Contudo, hoje o servidor público já é somente 30%, representa 30 e poucos % da cadeia produtiva. Da cadeia produtiva. E os prestadores e a iniciativa privada, o restante. O que o governo tem visto de forma macro e feito para buscar outras fontes de receitas, trazer... O governador Ibanez, desde o mandato passado, ele buscou desburocratizar muito o Estado. Para vocês terem noção, só em áreas de liberação de alvará, porque nós tínhamos problema na Secretaria de Habitação, pela própria configuração burocrática que era, nós tínhamos quase 1 bilhão em alvará para serem liberados. Tudo pela questão do plano diretor? Não é nem isso, até porque as pessoas cumpriam, porque você não pode soltar um alvará sem um plano diretor. Mas pela metodologia do formato, como funcionava a secretaria, isso foi tudo sendo desamarrado pelo governo, porque quando você libera um alvará de obra, você tem uma contratação oficial de concreto, de mão de obra, de insumo, de tudo. Então, de recurso, financiamento, você gera a cidade. O governador Ibanez sempre recebeu muito bem a classe empresarial no Palácio do Buriti para discutir os programas e projetos que precisavam de ter acertos, né, aí, políticos dentro do governo do Distrito Federal. Se você for pensar, cada segmento tinha e tem as suas demandas, mas isso é uma declaração do próprio segmento produtivo, 80% daquilo que foi demandado pelo segmento, seja desburocratizar, lançar linhas de crédito com juros aí subsidiados pelo BRB, ao desenvolvimento econômico das áreas, a própria geração de obras aqui do próprio governo do Distrito Federal. Você imagina uma obra como o túnel de Itaguatinga, o que gerou aqui na nossa cidade de mão de obra, de contratação de pessoas e de insumos para tudo aquilo ali. Então, assim, na época do Covid, o governador Ibanez manteve as obras funcionando, as obras públicas funcionando, foi o que segurou a economia nossa. Então, o governo do Distrito Federal tem
essa linha, agora muito também ligada ao turismo, porque a gente precisa de divulgar a nossa capital. Você imagina, Portugal ela recebe 28 milhões de turistas por ano, o Brasil 8 milhões. Então a nossa capacidade ainda de recebermos pessoas aqui na capital da República, de divulgarmos a segurança pública de qualidade que nós temos, porque um dos itens fundamentais para o turista estrangeiro vir é a segurança. E, vice-governador, o turismo, será que a informação é tudo? Tudo. Nós temos um turismo diferente no Distrito Federal, sim, cultural, nós temos cada coisa extraordinária. Mas que as pessoas desconhecem totalmente, inclusive os brasileiros, todos. Ecoturismo, nós temos aqui. Temos tudo. Turismo equestre, nós temos a Rota do Cavalo aqui, que é do lado de Sobradinho. Pois é, então isso tem sido explorado? Olha, o nosso secretário de turismo, o Cristiano, tem feito vários seminários nesse sentido, participado de seminários, inclusive levou um stand nosso para um evento que ele foi fora do Brasil agora, até quando eu estava como governadora interina, divulgar esse roteiro. Eu tenho conversado também com o presidente da Embratur para que a gente possa discutir aqui um projeto de turismo cívico, porque nós temos uma ociosidade nos hotéis nos finais de semana. Sim. Né? Mas nós temos o maior hub do Brasil, que é o nosso aeroporto, que está preparado para ter mais voos. Então a gente está discutindo um programa junto com o governo federal para que as pessoas visitem a capital da República. De turismo cívico. E você imagina, para tudo isso você precisa de ter todo mundo envolvido. Porque eu tenho que estar com os monumentos meus aqui que estão sob a coordenação do Distrito Federal Aberto, os monumentos que estão sob o comando do governo pessoas federal. Capacitadas para explicar tudo isso. Todos, receber, treinamento. Mão de obra. Então nós estamos terminando de desenhar esse projeto com o governo federal para que a gente possa chamar o Ministério também da Educação, porque é muito legal quando um jovem tem a oportunidade, uma vez na sua vida, num ano curricular, conhecer a capital da República, né? Em relação ao turismo é interessante porque aqui a gente tem cavernas, a gente tem rapel, a gente Chapada tem, do lado aqui. A gente tem canyonismo, eu faço parte de um grupo de canyon, de exploração de canyon. A gente tem vários canyons. As pessoas não têm noção geográfica, né? Porque aqui, 30 quilômetros, nós temos totalmente um turismo diferente. E uma coisa interessante que a gente tem aqui é que a maioria dos nossos monumentos são extremamente escuros. Se você for em alguma outra capital, em algum outro país, é extremamente iluminado. Ou seja, a ponte JK é escura. Dependendo de algum ponto que você olha, você não consegue enxergar. Se você visse uma ponte dessa, brilhante dessa, em qualquer outro país, ela é extremamente iluminada. Tem uma capacidade turística ainda muito grande do Distrito Federal. Então é uma das vezes que o governador tem atacado, mas essa questão do desenvolvimento, do ambiente, da segurança jurídica, para que a pessoa tenha coragem de investir aqui no Distrito Federal. Economia criativa, nós fizemos uma pesquisa agora patrocinada pelo governo do Distrito Federal. Eu vou deixar um compromisso já aqui gravando, porque nós temos muito assunto para que a senhora possa voltar uma outra oportunidade para nós tratarmos de outros projetos, porque o nosso Distrito Federal tem inúmeros projetos para desenvolvê-lo. Estou falando da economia criativa. Sim, essa pesquisa que foi feita, você sabe quanto que a economia criativa gera de receita aqui no Distrito Federal? 8 bilhões de reais. É muito recurso. Assim, né? Então, a gente conseguiu identificar esses polos de economia criativa e eu acredito que cada vez mais o DF vai ter condição de ter uma autonomia financeira um pouco melhor, mas o fundo para nós ainda é de fundamental importância para que a gente tenha um desenvolvimento e uma cidade com a qualidade de vida que nós temos aqui no DF. Essa campanha essa semana tem que ser ferrenho. Não pode retirar nenhum centavo do fundo. Eu vou até fazer um pedido pro Cleitinho, que é meu conterrâneo, adoro o Cleitinho. Já faz aí. Já toquei percussão com o Cleitinho, nem ele sabe. Então, o fundo constitucional do DF, nós não podemos perder nenhum centavo, e sem falar que é constitucional. Não podemos de maneira alguma perder o fundo constitucional. É só dar uma volta no DF, ver que isso aqui é brilhante, é uma capital fantástica e isso faz parte do processo. Então, Cleitinho, meus amigos aí, não percamos o fundo constitucional. É isso. Governadora, nós estamos quase indo para o final. O tempo passa muito rápido, a conversa flui muito tranquila.
Eu acho que essa sua tranquilidade também levou segurança naquele primeiro momento. Acredito que sim também. Né? Isso, a tranquilidade. Se você falar isso pra minha equipe que eu sou tranquila, eles vão discordar. Ah, é? Porque a equipe queira ou não, uma coisa você tem que é ser... você ter tranquilidade, outra coisa é você ser ativa. Exatamente. Ser aguerrida. Uma coisa não tem nada a ver com outra, eu tô brincando que eu tô indo. Me veio uma questão que não estava nem programada, as entidades de classe. Como está esse entrosamento do governo com as entidades? Porque é fundamental. É muito importante essa pergunta. Nós temos um diálogo permanente com as entidades de classe. Permanente. Na semana passada, por exemplo, eu estava no Codeso, prestando conta das metas que o Codeso havia criado de desenvolvimento em parceria com o governo do Distrito Federal e que nós tínhamos alcançado quase todas as metas do Codeso. O Codeso é o Conselho de Desenvolvimento, onde participa várias entidades desse conselho. Né? Então, nós estamos sempre em discussão com a FEComércio, com a Fibra, que fazem parte também do Codeso, com o Sinduscom. O governador Ibanez tem esse diálogo muito aberto e nós também, porque tive a oportunidade de ser deputada distrital, presidente do parlamento, então você sempre tem que dialogar. Mas as nossas instituições nos ajudam, porque você consegue fazer melhor se você escutá-las. Elas estão com um problema lá na ponta, elas sabem o que está acontecendo, então a gente consegue dar uma gestão melhor para o IGDF. E muitas vezes uma solução implementada na iniciativa privada, ela é possível ser implementada na gestão pública, o que vai torná-lo muito mais rápido, né? Eficaz, mais eficiente. Né? Você imagina, nós temos um sistema hoje eletrônico que chama SEI. Sim. Eu fico pensando como é que nós sobrevivíamos, o governo antes do SEI. Que os ofícios eram todos encaminhados de forma mecânica, de carro que levava, pegava o recebido, o protocolo no caderno, entendeu? Então, assim, é evolução mesmo. Cada vez mais o governo tem que implementar as boas práticas, seja de controle, de fiscalização. Na área da saúde, agora nós vamos ter uma informatização geral da área de saúde, para que a gente possa unificar os 17 softwares que nós temos em um só. Então, tem muita coisa não que... Não vamos ter tempo de tocar na área da saúde, mas eu vejo que está sendo... Está sendo trabalhado, está sendo remodelado toda a área de saúde, né? O governador Ibanez nos determinou várias ações nesse sentido. Então, é um dos tripés do Fundo Constitucional. Só para lembrar, saúde, educação e segurança. Né? Então, porque... E nós cuidamos do entorno inteiro, né? Aqui as pessoas são sempre bem-vindas aqui no DF. A gente fala que Brasília é só esse quadradinho, mas não é verdade. Você viu hoje na televisão? Hoje estava falando assim, quebra os ônibus, motoristas fazem greve em Águas Lindas. A matéria repercutiu aqui em Brasília, porque o pessoal vinha para trabalhar. Todo para cá. Aqui é a única capital do Brasil que recebe 10 vezes mais o número de habitantes por dia. Sim. Nós recebemos quase 1 milhão de pessoas aqui por dia. Naturalmente, o sistema viário, como o túnel, já desafoou, porque é um vem e volta muito grande. Né? Nós estamos encerrando, vamos encerrar, e eu queria que a senhora deixasse a sua mensagem final. Eu antes já vou fazer o meu apelo aos senadores. Lembrem que o Distrito Federal não é de quem mora aqui. É de todos, é do Brasil, é a capital, né, nesse governo. Então, é sua, você mora aqui, a sua família mora aqui, é de todos nós. Então, que vocês avaliem tudo de forma técnica, basta avaliar de forma técnica. Exatamente. Porque é algo constitucional. Bom, dito isso, eu vou passar para a senhora para fazer as suas considerações. Rodolfo, não sei o que é. Se quiser alguma posição antes da vice-governadora para encerrar com ela. De maneira alguma. Tá? Olha, o Rodolfo, vou contar aqui para vocês, eu conheço ele desde quando ele foi presidente da associação, que até hoje de Águas Claras, é um grande guerreiro, luta muito pela sua comunidade. Obrigada, Rodolfo, por estar aqui conosco. Doutor André, agradecer o convite, pessoas que acreditam na democracia, que acreditam que você precisa de ter um poder constituído para fazer as discussões como têm sido feitas aqui no Congresso Nacional, você não individualizar e não pessoalizar a discussão do fundo, porque as figuras
são mudadas, como ele disse, vem governos de direita, vem governos de esquerda, vem governos de centro. Então você não pode pessoalizar nenhuma discussão, você tem que pensar nesse fundo como Brasília. Então agradeço a oportunidade, vou aqui também pedir voto para os nossos senadores, vocês que vivem aqui, que trabalham aqui, que têm essa dimensão da nossa necessidade da manutenção da capital da democracia. E de todos que também estão nos ouvindo, às vezes as pessoas não conhecem a nossa cidade, fazer o convite para vir para cá também. Sim. Aqui é uma cidade onde que todos os brasileiros são bem acolhidos, bem recebidos. E uma cidade maravilhosa, o pôr do sol mais belo que eu já vi, olha que eu já andei muito, é da nossa cidade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Quero voltar aqui para a gente discutir economia, discutir educação, saúde, em outras oportunidades. E quem sabe, já com essa grande vitória dessa semana aí do Fundo Constitucional. Já estaremos com a vitória, com certeza. É isso. Obrigada. Governador, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, Rodolfo. Obrigado por estar sempre conosco aqui. E o programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra na certeza que, mais uma vez, cumpre o seu papel, que é levar a você a informação de forma clara, real, fidedigna, com equilíbrio, como diz o próprio nome do programa, para que você possa entender e tomar a sua decisão. E você que mora aqui, a responsabilidade é nossa também, não é só dos nossos representantes. Se cada um de nós assumir a responsabilidade de brigar pelo nosso Distrito Federal, tenho certeza que nós teremos um Distrito Federal maravilhoso para gerações, para nossos filhos, netos. Então, encerramos esse programa e aguardamos vocês no próximo programa. Valeu, gente. Obrigado. Você assistiu mais uma edição do Equilíbrio Nacional. Compartilhe, comente e até o próximo programa. Equilíbrio Nacional. Oferecimento. Proteja seu lar contra os perigos invisíveis. Apresentamos a Horgon, a sua solução especializada no controle de escorpiões. Os escorpiões são uma ameaça real, especialmente em áreas urbanas. Eles podem se esconder em frestas, pilhas de entulho e até mesmo invadir sua casa, colocando em risco a segurança da sua família. A Horgon é especializada em controle de escorpiões. Atua no controle de pragas com vistorias noturnas e coletas de escorpiões em todo o DF e entorno. Ligue para a Horgon hoje mesmo. 61 9 81 46 11 61. Proteja seu lar e durma em paz, sabendo que estamos aqui para combater os escorpiões e garantir um ambiente seguro para você e sua família. Horgon, eficiência garantida. Quer renovar os móveis da sua casa? Venha para Calisto Móveis. Aqui você encontra o maior mix do mercado, com alta qualidade e alto design para agregar qualidade e conforto na sua casa. Temos conjunto de estofados de vários tamanhos, vários modelos para todos os gostos. Os melhores homes, painéis, estantes e mesas de centro. Seja qual for o tamanho da sua sala, temos o móvel ideal para ela. Facilitamos o pagamento e temos entrega e montagem grátis. Se você preferir, adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas novidades. Calisto Móveis, sua casa merece. Apareça para milhares de pessoas. Anuncie na TV Vinsérie. Entre em contato com nosso departamento comercial no Instagram, @TV Vinsérie. Aqui em casa, todo mundo usa iTelecom. Eu uso para anotar as receitas deliciosas e, é claro, conversar com minhas amigas, assistir minhas séries e filmes. Eu uso para estudar e nos momentos de diversão. Eu aproveito os melhores jogos online. Aqui é só alegria. Eu uso para trabalhar, conversar com minha família. Além do melhor suporte, tem um preço acessível. Eu uso e indico iTelecom. A melhor coisa que papai e mamãe fizeram foi contratar a iTelecom. iTelecom, você mais conectado.